parecer sobre a suposta trama do golpe, entregou já para o Supremo Tribunal Federal. Oi, Sabino, bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Sabino, matéria do dia, inclusive hoje, assunto do dia, né? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, acaba entregando o parecer dele ao Supremo Tribunal Federal sobre a trama golpista, ou seja, muito provavelmente Jair Bolsonaro vai ficar preso muito em breve. A gente já tinha aqui antecipado que isso poderia acontecer em agosto ou em setembro, e se pegar todas as penas aí que estão sendo atribuídas a ele, serão muitos anos de prisão, e é o que você diz aqui no seu texto hoje, que já foi publicado no portal Metrópolis, não é isso? Então, Neila, eu tenho a impressão de que eles deram uma acelerada aí nesse processo contra o Bolsonaro em virtude da reação do Trump, né? Impondo uma sanção, né, ao Brasil, mais do que uma tarifa, em função também, não apenas, em função também do julgamento do Bolsonaro, que ele julga ser arbitrário, né? Essa denúncia da PGR. Bom, eu tenho aqui, veja, eu não estou aqui para fazer a defesa do Jair Bolsonaro, sou advogado de defesa do Jair Bolsonaro, acho o Jair Bolsonaro um ser humano execrável, acho todas essas campanhas bolsonaristas, olha, um engodo, né? Eles não são. Pegaram a bandeira, a primeira bandeira da Lava Jato, depois a bandeira da liberdade de expressão. É papo furado que bolsonarista pela liberdade de expressão, bolsonarista vivia no meu pé, no pé de colegas meus jornalistas que são contrários, enfim, às convicções deles. Então, assim, eles são tão convictos da defesa da liberdade de expressão quanto os petistas, né? Agora, veja, todas a minha antipatia e a minha rejeição ao bolsonarismo não me fazem pensar que essa acusação contra o Bolsonaro tenha procedência. Vocês me desculpem. Não que o Bolsonaro não gostaria de ter dado um golpe. Lá, óbvio que ele gostaria de ter dado um golpe, né? Ele mesmo admite isso, não usando a palavra golpe, né? Ele não queria que o Lula assumisse. Agora, daí a ser uma tentativa de golpe, bom, se você olha esse parecer, essa denúncia da PGR, que pedindo 43 anos de prisão para o Bolsonaro pelo teto, né? Se ele tiver pena máxima em todos os crimes dos quais ele é acusado, é tudo palavrões, né? Eles conversaram, a interlocução, ele atacou, e aí os manifestantes tiveram aí foram, sei lá, inspirados pelo Bolsonaro, que enalteciam a figura. Senhores, há uma diferença entre falar a favor de um golpe ou tentar um golpe. São coisas completamente diferentes. Já se falou exaustivamente sobre isso. Quer dizer, você planejar um crime não significa você colocar em prática um crime. Moralmente é condenável, mas do ponto de vista penal não procede, né? Essa minutar do decreto, desculpe, isso aí é uma cópia de Google, né? De decretação de um estado de defesa, de estado de sítio, quer dizer, sim, isso está nas atribuições de um presidente da República, não significa que ele possa dar um golpe constitucional. Isso foi dito ao Bolsonaro, inclusive pelos milicos que ele chamou, para mostrar, sondar, né? Mas, sabe, aquilo que aconteceu em 8 de janeiro, repito, não foi uma tentativa de golpe, foi uma manifestação que degenerou em baderna e até mesmo num ato de terrorismo, porque não houve golpe, né? Porque não haveria golpe.
Enfim, mas o fato é que o Bolsonaro já está condenado, né? Toda essa, todo esse processo, eu não vou chamar de farsa, mas já o final dele já tá mais, já estava mais do que, já está mais do que previsto, já está mais do que claro, né? Ele vai ser condenado. Agora, é, com a história do Trump, isso acelerou, né, me parece. Eu acho que o Bolsonaro deve ser condenado antes de setembro, imagino eu, né? E aí vamos ver o que vai acontecer, né, Neil? Vamos ver o que é que vai acontecer, inclusive nas eleições, porque a gente já tinha falado sobre isso aqui. Jair Bolsonaro precisa falar quem é o nome da direita que vai assumir a vaga dele como candidato à presidência da República. Sim, o primeiro passo é ver há quanto tempo ele será condenado. Se vai ser condenado pela máxima, pela mediana ou pela mínima, né? Agora, o que eu escrevi é que eu não acho que o Bolsonaro tenha saúde para enfrentar uma prisão dura, dura no sentido de ir para uma cela, né? Ou mesmo ficar numa sala que seja adaptada para ser uma cela, como no caso do Lula. O que ele tem, ele não é fingimento. As sequelas da facada estão aí, né? Ele tem um sistema digestivo realmente muito complicado, né? Agora, esse sujeito ir para uma prisão domiciliar, você pode imaginar, Nila, o Bolsonaro sem poder mandar uma mensagem. Gente, já é difícil para todo mundo, né? Mas para um sujeito como ele, né, que vive nessa vibe, como diria aí um jovem, vai ser complicado. Eu acho que o Bolsonaro, mesmo preso, ele ainda vai ser notícia, até porque ele é o único político hoje sobre o qual as pessoas leem, né? Leem alguma coisa, é, seja para odiar, seja para protestar, seja para amar, enfim. Então, a imprensa vai continuar ali, vendo se ele está respeitando ou não está respeitando as regras da prisão, de uma eventual prisão domiciliar e tudo mais. Agora, a questão política é que é o que importa, na verdade, para o país, né? Isso que você falou, quer dizer, o Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro talvez já esteja pensando em não usar da mesma estratégia do Lula de se lançar candidato mesmo preso, né? E deixar isso até o último momento, a deixar a candidatura dele pendente até o último momento, até não ser chancelada, e aí apoiar um nome. Acho que talvez ele esteja repensando isso, também não sei. Um pouco, às vezes é um pouco insondável, né? O Bolsonaro é um sujeito insondável. Agora, tem o filho dele aí, né? O Eduardo, que já disse que não voltará ao Brasil. Bom, pode até, sei lá, renunciar ao seu mandato, ou ter o seu mandato cassado de alguma forma, cancelado de alguma forma. Ou seja, assim, aí teremos uma história esquisita, né? Você tem um pai que não pode ser candidato e aí escolhe o filho que também está exilado, ou se sentindo exilado, com medo de ser preso. Deu uma complicada aí para o lado dos Bolsonaros, né? Eu acho que ainda a- haverá um desdobramento aí desse lobby todo que o Eduardo está fazendo nos Estados Unidos. Eu acho que os ministros do STF, né, pelo menos o Alexandre de Moraes, deve sofrer uma sanção pessoal ali, né? Enfim, e não poder é, transacionar, né, com empresas americanas, ter o seu visto cassado. Eu acho que isso aí pode acontecer. Agora, como obviamente, como uma revanche, né? Uma retaliação e talvez com algum significado político, né? Ficou essa história aí toda. Eu fui interrompido na semana passada por uma questão técnica, não pude aprofundar aqui o meu raciocínio, né? Mas sobre o aspecto aí, sobre essa coisa do Trump,
né? Mas ficou complicado, por exemplo, o Tarcísio meteu os pés pelas mãos, né? Nessa história. Então, deu uma chacoalhada aí do lado da direita, né? E, ao mesmo tempo, o Lula, muito oportunista, a esquerda muito oportunista, começou a surfar nessa onda nacionalista aí, que surgiu também com apoio da imprensa, né, e tudo mais. Tá todo mundo errado nessa história, né, Neila? O Trump não tem que se meter aqui, obviamente, né? O que não faz com que o processo do Bolsonaro seja menos arbitrário, é arbitrário, né? O que também torna os Bolsonaros, mostra que os Bolsonaros não estão nem aí para a hora do Brasil, né? Eles foram pedir uma sanção pessoal, com essa sanção pessoal contra o Alexandre de Moraes, e levaram e levaram uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, o que não é bom para eles, né? É, Enfim, está tudo errado nessa história e vai continuar errado até o final, né? Começa errado, vai errado. Esse protagonismo do Bolsonaro em relação ao Trump, a única coisa positiva é que a gente vê que um presidente do Brasil conseguiu fazer uma ação, uma movimentação de um presidente dos Estados Unidos por conta aí de uma possibilidade de perseguição política contra o Bolsonaro. Só que a movimentação, de fato, saiu de uma forma completamente inesperada, que foi essa taxação aí de 50% para os produtos brasileiros, de exportação dos produtos brasileiros, ou seja, e aí teve o aumento da popularidade do presidente Lula depois disso. E vai sair uma pesquisa hoje no final quer dizer, eu vou receber, outros jornalistas vão receber também, da Quest, né? No final do dia, né? Tá sob embargo para publicação, só publicação amanhã, então eu acho que essa pesquisa da Quest deve pegar já o efeito do tarifaço do Trump sobre a popularidade do Lula, né? Vamos ver qual é o impacto, né? É, é, é risível tudo isso, né? Porque, obviamente, isso não torna o Lula um presidente melhor, né? Um governo melhor, né? Torna o Bolsonaro um sujeito pior, né? Obviamente, mas não torna o Lula um sujeito melhor. Mas a gente vive nesse dualismo, né? Burro, né? Então, vamos ver o que vem, né? Também, a aposta é que a popularidade do Lula melhorou, né? E devem medir também os aspectos negativos em relação ao Bolsonaro, mas também pode ser que não tenha sido um impacto assim tão grande, visto que a popularidade do Lula estava muito baixa, né? Então, a se ver, Neila, não, a se ver, né? Eu acho só que a gente entrou num caminho muito, muito perigoso, né? Não em relação ao Bolsonaro, mas em relação ao que vem, ao que virá depois dessa campanha. Essa campanha presidencial que vem por aí promete ser uma campanha muito, muito ruim, né? Do ponto de vista das liberdades democráticas, né? Já apertaram as redes sociais, né? Com o Supremo legislando sobre o que não deveria legislar, né? Aliás, não deve legislar sobre nada. Você também agora tem o Supremo como poder moderador nessa história do IOF, eu nunca vi isso, quer dizer, o Poder Judiciário moderando, né, mediando um debate entre o Executivo e o Legislativo. Quer dizer, sabe, está tudo errado, né? Então, quando está tudo errado, nenhum prognóstico é muito bom, né? Do ponto de vista institucional. Eu acho que nós teremos uma campanha com uma grande interferência, né, do judiciário, talvez até maior do que tivemos na última eleição presidencial em 2022.
interferência, né? A última interferência agora foi do julgamento aí do Marco Civil da Internet, que vai acabar atrapalhando também, dificultando, digamos assim, as publicações dos candidatos nas redes sociais, na internet, enfim, nas plataformas durante a campanha eleitoral que tá chegando aí agora em 2026, ou seja, o STF se movendo e se manifestando em. É o que eles dizem, de entrar em competências que não são deles, mas dessa vez entrou. E agora, mais uma vez, como você disse, mediando, fazendo um papel mediador a respeito do IOF. Hoje, agora, inclusive, está acontecendo. Começou às 3 horas da tarde a audiência de conciliação entre Executivo e Legislativo a portas fechadas, lá no Supremo Tribunal Federal, mediado por ninguém mais, ninguém menos que Alexandre de Moraes. Como eu falei, está exercendo um poder moderador, né? Porque, veja, não é uma ação penal, ou qualquer coisa que o valha, né? Uma ação civil em que o juiz chama as partes para tentar um acordo, sabe? É um troço meio maluco esse, porque você tem ali um executivo que diverge do legislativo, o legislativo que diverge do executivo, e, e aí judicializaram, né? Mais uma vez, uma questão política foi levada para o judiciário, que não é obrigado, não, a se manifestar sobre tudo, mesmo quando provocado. Essa história de que bastou provocar para o judiciário poder atuar, gente, isso é um papo furado, né? O judiciário pode, justamente, ele pode se abster de atuar, né? Dizendo, olha, isso aqui não é competência minha, vocês que resolvam. Mas não, quando você provoca hoje o judiciário atua, até porque o judiciário virou uma instância política e tem, né, ambições políticas, né, que você tem ministros que gostam de exercer um poder político que eles passaram a ter, independentemente do seu papel constitucional. É, a gente vive uma grande confusão, né? E no fundo, o grande beneficiado pela tal da polarização política, que em si não deveria ser um mal, né? É o STF, né? É o STF, é o grande beneficiado, né? É porque ele acabou se arrogando um papel que ele não tem, né? Veja, o Bolsonaro teve um efeito deletério sobre a política brasileira, assim como o PT também, né? Nos impede de pensar, nos impede de fazer as opções certas, né? A gente está sempre entrando nas opções erradas, no discurso falseado, né? Isso é ruim para o país. Quer dizer, agora começa com essa história, soberania brasileira, soberania brasileira. Gente, nós somos um país que metade da população não tem banheiro, né? É brincadeira um negócio desse. Quer dizer, você vê hoje o que está acontecendo na Amazônia, né? Essas enchentes em Manaus. As pessoas estão vivendo no meio do lixo, trazido por esses rios nojentos, né? É, São Paulo, você tem agora atos de vandalismo contra ônibus sendo apedrejados, né? E já está tendo uma repercussão na frota. Quer dizer, o que eu quero dizer é que os problemas do Brasil são muito reais, né? E eles são cada vez maiores. E por que eles são cada vez maiores? Porque a política brasileira virou uma abstração, né, em que poucos ganham, né? É uma discussão em cima do nada, né? Ou em cima de valores a serem embolsados por essa gente que só pensa em dinheiro, só Dor pensa em final que a poder. população não recebe nada. Você sabe, é rebarbativo esse discurso meu aqui, né? Mas olha a realidade brasileira. Eu vejo, né, cada vez que mostram cidades brasileiras, né, seja pelo motivo que for, são grandes favelas, né? Não tem urbanismo, né? As pessoas vivem mal. E isso se arrasta há quantos anos? Quantos anos nós tivemos de um governo de esquerda? Eu acho que governo de esquerda pode deixar a população sem posto de saúde, sem escola, né?
Olha a questão ambiental, né? Era tudo culpa do Bolsonaro, no entanto, os índices batem recordes sobre o Lula, né? Desmatamento, queimada, é, esses problemas todos. Aí você começa a falar nisso, você vira o isentão, né? Na verdade, o isentão é aquele que está enxergando a realidade, né? É o único que está enxergando a realidade hoje. Então, assim, o Bolsonaro pode ser preso, Lula pode recuperar a popularidade, o STF pode fazer o que quiser, pode passar a legislar, exercer poder moderador, seja o que for, nada disso vai resolver os problemas da nação, os problemas dos brasileiros, problemas concretos. Nada disso dará perspectiva, uma boa perspectiva ao Brasil. Nada. É isso, Sabina, é verdade. Não tem nada de concreto acontecendo, não tem nenhuma votação concreta chegando, palpável, né? Na mão da população, na mão do cidadão brasileiro. São tudo todos grandes projetos que não ajudam ninguém. Não chega na ponta onde tem que chegar. Sabino, É isso. obrigada, viu? Obrigada pela participação de hoje. Boa Eu que semana para agradeço, você. Nela. Esteja bem-vinda, né? Esteja de volta aí conosco. Obrigada. Até quinta-feira. Tchau. Tchau, Até. tchau. Tchau.